Olá, povo de Deus, boa tarde, na paz do Senhor. Passando aqui para deixar nosso devocional, amém? Que hoje vai estar em Provérbios 27:5, que nos diz assim: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. O que isso quer dizer? Que nós não devemos passar a mão por cima, né, daquilo que nós não concordamos, por não concordo, daí não vou fazer, porque não vou falar nada para a pessoa não ficar chateada, para não entristecer, para não gerar um conflito dela comigo. Mas tu ama mesmo essa pessoa? A ponto de permitir que ela continue fazendo as coisas que não estão certas, sabendo que ali na frente pode ter um precipício e ela pode cair e não ter volta? Tu vai compactuar com isso? Que tipo de amor é o teu? Um amor franco ou um amor egoísta, né? Que tá pensando só em ti? Porque a partir do momento que nós amamos o outro e não confrontamos, é um amor egoísta. Nós estamos pensando somente no nosso conforto, de não sair da nossa zona de conforto. Ah, tá tudo bem pra mim assim. Não sou eu que vou me dar mal. Esse tipo de frase, de pensamento, são coisas de pessoas que não é um amor de verdade. Eu não creio nisso. Porque o amor que eu conheço, o amor de Jesus é diferente. Ele confronta, ele nos faz pensar, ele nos põe para ver se nós estamos fazendo certo ou não, ele nos constrange quando nós erramos. E faz com que aqueles que nos amam, aqui na face da terra, né, nos confrontem também. Então, é sobre isso. Eu quero ler com vocês algumas coisas que eu escrevi aqui, porque eu tenho outros livros e versículos, porque eu usei algumas pessoas da Bíblia, pessoas grandes, importantes, né? Porque a Bíblia foi escrita por grandes homens de Deus, né? O próprio Jesus também exortou, né? Através da palavra com amor. Porque quem ama e que segue a Jesus e aos seus ensinamentos, a gente não exorta sem amar, exortar por exortar, para humilhar alguém, não. Nós exortamos, nós confrontamos, nós dizemos que não está certo, que nós não concordamos, justamente porque amamos, né? Então eu quero ler aqui ó, com vocês. Esse versículo de Provérbios 27:5, ele foi escrito pelo rei Salomão. Vocês sabem que Provérbios foi escrito por Salomão, né? Aqui o rei Salomão nos ensina que a correção correta, sincera e direta é mais valiosa do que o afeto guardado em segredo por uma de uma falsa bajulação. O amor verdadeiro, ele não esconde a verdade quando vê que alguém está fazendo errado, que esse erro pode levá-lo ao precipício, como eu falei, né? Vai ver alguém caindo, alguém que tu se alguém que tu não conhece, tu já não pode permitir que esse tipo de coisa aconteça, imagina com alguém que tu ama, né? Te põe assim no lugar de ver as pessoas que têm teu coração, que têm o teu amor, caindo num buraco sem fundo e tu não poder tirar, né? Então, antes que isso aconteça, nós precisamos falar, agir, pedir direção a Deus, usar as palavras certas. Vai doer, vai afrontar, vai constranger? Pode até ser que sim, mas vai ser por algum tempo, porque daqui a um pouco essa pessoa vai entender que é por amor que você está fazendo isso, entendeu? Aquele que ama e não corrige para não magoar, não repreende para não desagradar, ou não afronta no amor com firmeza, esse amor é passivo e compactua com o erro cometido pelo outro. Prioriza o seu próprio conforto e o seu bem-estar para não se meter no que o outro está fazendo. Isso é um amor oculto, né? O que é oculto? Se é um amor que não pode ser declarado, que não pode ser
dito, porque o amor, ele não é, ele, dito com as tuas ações, né? Porque tu vai dizer eu te amo, eu não concordo com isso, tu tá, ao mesmo tempo tu tá falando e tá agindo. No amor, ele tem que ter tanto a palavra quanto a ação, ou senão ele não vale de nada. Quem ama confronta o erro do outro. A quem se ama. Pode até causar um desconforto, como eu falei no início, né? De início. É feita para o crescimento e proteção de quem o recebe. E eu nem tô falando de idade ou tamanho. Porque às vezes a pessoa pode ter 40, 50 anos e ainda não cresceu mentalmente, não é maduro o suficiente, então tu tem que estar sempre insistindo, investindo. É como educação. É uma coisa que tu nunca para de exercer. É como aprender. Tu nunca deixa de aprender, sempre tem alguma coisa que tu pode aprender e melhorar. E quando a gente ama é assim. A gente nunca vai deixar de insistir em quem a gente ama. Mesmo que isso doa na gente, doa na pessoa. Esse é o amor. Jesus não insiste tanto em nós todos os dias, porque nós somos pecadores toda hora. Nós pecamos, entristecemos seu coração, seus olhos. E mesmo assim ele insiste em nós. Ele nos ama. Não há nada. A palavra diz que não há nada. Nem profundidade, nem altura, nada. Nada que nos afaste do amor dele. Um enorme exemplo da Bíblia foi o profeta Natã, que não escondeu o erro. Não escondeu? O erro, o pecado do rei Davi. Ele foi claro, mostrando tudo que Deus havia mandado ele falar, né? O que aconteceu? O rei Davi, quando deveria estar lutando na guerra com seus soldados, ele ficou em casa, né? E foi até o seu terraço. Todo mundo sabe, eu acho, da história, né? Foi até o seu terraço, viu Batseba, mandou buscar ela. Ela era esposa do seu soldado fiel, Urias. E ele acabou tendo relações sexuais com ela, adulterou, né? E ela acabou engravidando desse momento. E para que não fosse descoberto o seu erro, ele mandou colocar Urias na linha de frente para que ele fosse morto. E ele era um soldado leal, né? E Natã era um profeta da época. Como confrontar um rei, né? Ele mandava em tudo. Se ele dissesse que era para matar, arrancar a cabeça, fazer acontecer, era lei, era a palavra dele que valia. Como confrontar um rei no seu erro? Então, Natã, com sabedoria, chegou até ele e falou sobre um homem que tinha muitas cabras e vacas, e quis a única ovelha que tinha no pasto do seu vizinho. E aí o rei Davi se revoltou, né? E disse que esse homem tinha que morrer. E quis saber quem era esse homem. Daí Natã disse para ele: esse homem, rei, é você. Olha o que você fez com Urias, né? Ele confrontou o erro do rei. Olha a coragem. Quem ama precisa ser corajoso. Não pode passar a mão por cima dos erros das pessoas. Sabe? Eu quero ser como o profeta Natã. Eu quero que Deus derrame sobre a minha vida e sobre a tua vida uma ousadia, sabe? Desejo da verdade, sabe? Que tire todo o medo de eu e você podermos falar do amor de Deus, repreender as pessoas que erram. Nós, quando nós erramos, sermos repreendidos até mesmo por nós. Senhor, me perdoa, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho, como o rei Davi falou, né? Pequei contra o Senhor. Não sou digno, né? Apóstolo Paulo também exortava o povo com autoridade e com doçura, mesmo que houvesse constrangimentos, pois haviam os que estavam se desviando e ameaçando a fé
testemunho da igreja. Isso na igreja de Corinto. Tudo isso pelo desejo de educar, de edificar e proteger, nunca para humilhar, né? O apóstolo Paulo nos ensina assim, que a gente precisa exortar com autoridade, com doçura, mesmo que nos cause constrangimento conosco e com a outra pessoa, mas sempre com o desejo de edificar o outro, edificar a nós mesmos e proteger, né? Nunca para humilhar, nunca para se sentir melhor ou maior do que alguém, porque ninguém é, não somos. Nós não somos merecedores de nada, né? O que nos alcançou foi a graça, né? A graça do Senhor. João Batista, que veio antes de Jesus, né? Aquele que abriu o caminho para Jesus vir, repreendeu Herodes Antipas por ter tomado a esposa do seu irmão Felipe. Ele simplesmente tomou a mulher do homem, do seu irmão, e assumiu ela como sua esposa, deixando a sua esposa para trás. Né? Não temeu, e o João Batista, ele não temeu por Antipas ser um governante e poder fazer o que quisesse com ele, né? Que na época também era como se fosse um rei, vamos dizer assim. O que ele mandasse era lei. Ele era o governo do lugar. E agora, não menos importante, mas na verdade o mais, né? O maior de todos, o nosso Jesus, o próprio Jesus, repreendia com firmeza os fariseus e mestres da lei pela hipocrisia. Em Mateus 23, deixa eu ler aqui para vocês. Enfim, eu acabei marcando vários versículos e acabei não lendo todos. Mateus 23. Eu não vou ler, porque é muito grande, mas vocês podem marcar, anotar e ler. Mateus 23, Jesus compara os fariseus a sepulcros caiados, ou seja, o que é um sepulcro caiado? É um túmulo muito bonito por fora, mas que dentro existe morte, existe sujeira, não existe vida, né? Se existe morte, não existe vida. Que de nada bom se tira de dentro de um sepulcro caiado. E foi a isso que Jesus comparou os fariseus. Também pelo legalismo, a falsa religiosidade, chamou ele de hipócritas. Disse que eles não tinham misericórdia com o povo, excluíam os pobres, os doentes, os cobradores de impostos, deixando claro que ele quer misericórdia ao invés de sacrifícios, pois veio chamar os pecadores, todos nós, né, ao arrependimento, e não somente aqueles que se acham bons. Na verdade, para aqueles que se acham bons, não existe muito o que se fazer, né? Porque para que Jesus nos alcance, nós precisamos reconhecer que somos falhos, pequenos, pecadores, que sozinhos nós não conseguimos muita coisa. Na verdade, nós não conseguimos fazer nada. Se não fosse a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, não estaríamos aqui falando, ouvindo, se movimentando, trabalhando, cuidando da nossa casa, cuidando da nossa família, adorando a Deus. É a misericórdia dele que nos mantém de pé. É a misericórdia dele que nos abraça todos os dias. Independente se o seu dia estiver cinzento, se estiver turbulento, se estiver difícil, a misericórdia dele te alcança todos os dias. Te dá força para que você lute e vença essas batalhas que se levantam. Porque o inimigo, ele tenta 24 horas por dia nos derrubar, nos parar, nos entristecer, nos afastar. Nos oferece coisas que, como os sepulcros caiados, por fora são lindos, sabe? São muito bonitos, são atrativos, chamam a nossa atenção. Mas por dentro, quando você vai abrir,
são vazios, existe morte, sabe? Não tem nada de bom para te oferecer, a não ser aquela capa bonita por fora. Então, é isso. A nossa reflexão de hoje, eu espero ter sido clara, né? Ter conseguido falar a ponto de ser entendida, que quem ama não passa a mão por cima, quem ama confronta, quem ama não esconde as coisas, sabe? O nosso amor, ele não pode ser passivo, sabe? Ele não pode pensar somente no nosso bem-estar, e sim no bem-estar de todos, entende? Então é isso, povo. Fiquem com Deus. Vamos fazer uma oração para terminar? Senhor, eu te agradeço, Jesus, por esses minutos de aprendizado, esses minutos de confronto. Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem misericórdia das nossas vidas, pelo ar que respiramos, Pai, pelos livramentos que o Senhor nos dá, por teres alcançado a nossa vida, Senhor. Colocamos diante de Ti a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso ministério e todos os Teus planos para nós, Senhor. Colocamos à Tua disposição a nossa vida, Pai. Usa-nos como Teus instrumentos, Senhor. Constrange-nos, Pai, a ponto, Senhor, de nós não compactuarmos com o erro dos outros, Pai. Não de enfrentarmos o outro porque somos melhor do que alguém, não, jamais, mas porque amamos e não podemos, Pai, compactuar para que o outro venha cair, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo. Derrama sobre nós um batismo de ousadia, derrama sobre nós, Senhor, um batismo de amor, do teu amor, Senhor. Queremos amar como o Senhor ama, Senhor, sendo verdadeiros, Pai, não escondendo as coisas, Espírito Santo, nos envergonhando, Senhor, quando erramos diante de Ti, porque dos Teus olhos nada se esconde, Jesus, porque o Senhor tudo vê, o Senhor está em todo lugar, o Senhor ouve todas as coisas. Livra-nos, Deus, daquilo que vai nos afastar de Ti, em nome de Jesus. E usa-nos como Teus instrumentos, Pai, é o que eu te peço nesse dia, Senhor. Em nome de Jesus. Eu te amo, Senhor, eu te amo e eu preciso de Ti. Muito obrigada por tudo, Deus. Amém e amém.